chorem na cama, que é lugar quente. Essa é a minha recomendação. Né? Bom, Sérgio, o que acontece? Eu já falei isso aqui, e está na descrição, eu acho que é interessante vocês darem uma olhada lá, a questão de como funciona a política essa política neofascista da direita. Tá? Milton Friedman, que é um expoente dos economistas da escola de Chicago, os Chicago Boys, como a gente já comentou, ele defendia que tudo tem que ser privatizado, né? E eles usaram, para impor os seus métodos, a teoria do choque. Toda a tese dos Chicago Boys foi implementada depois de um grande choque. Qual foi o primeiro Estado mundial a implementar essa doutrina? Chile, de Pinochet. O Pinochet derrubou o Allende, fez um escarcéu sobre o comunismo. Ele fala, inclusive, nesse documentário que está na descrição, vocês veem lá, nós vamos combater o marxismo. Olha só, a mesma coisa que o Bolsonaro fala aqui, a mesma coisa que o Milei fala, isso hoje, anos 2023. Lá atrás, na década de 60, o discurso do Pinochet era esse. Só que lá existia o marxismo. Conforme lá, a União Soviética, sim, era um risco. Mesmo assim, né, a questão do Chile, o golpe de Estado que o Pinochet deu no Salvador Allende, e depois ele é morto nesse golpe de Estado, é uma coisa muito nebulosa. Depois desse golpe, depois de ter colocado... Por que acontece? Qual é a essência da doutrina do choque? É deixar a população baratinada, perdida. Quando a população está perdida, quando a população está sem esperança, ela abraça qualquer coisa. Olha o que o Bolsonaro tentou no Brasil, Sérgio. Eles colocaram... E se vocês forem ver, né, o Bolsonaro foi eleito num momento que o povo estava sem alternativa. Exatamente. E o Bolsonaro tratou de colocar a volta do comunismo como um grande vilão. E eu vejo até hoje gente no Twitter falando assim, o que será de nós? Até quando? Nós vamos continuar quando? Quando você entra nessa espiral, a tua mente fica aberta a tudo. Por isso que você acredita num golpe de Estado militar, caramba. É isso que eles tentam colocar. Então, quando você está com essa questão, com essa terapia de choque na cabeça, tu fica perdido. Tu quer apelar para qualquer coisa. Então, minha única salvação são os militares, sendo que a classe política não fez nada. E você votou na classe política, você não votou no militar. Então é esse o espírito. E lá no Chile foi o primeiro laboratório dos Chicago Boys. Eles ajudaram, inclusive, a escrever a própria Constituição do Chile. O Paulo Guedes esteve por lá também. Então, o Paulo Guedes é um Chicago Boy. Ele é um Chicago Boy. Né? Ele veio da escola de Chicago. O Milton Friedman esteve, por vezes, no Chile, orientando o Pinochet. Isso aconteceu na Argentina, da junta militar liderada pelo Rafael Videla. A mesma coisa. A Argentina tomou o poder para evitar o comunismo, o marxismo. Tem vídeos do Jorge Rafael Videla falando sobre o marxismo. E o marxismo não ia tomar conta da Argentina. Esses dois regimes mataram muitos milhares de pessoas. Não foram poucos milhares. Existe aí uma estatística controversa, que eu nem vou entrar no detalhe, pesquisem aí, mas muitos milhares. Né? Na casa de dezenas de milhares, somando os dois regimes. Então, aí vocês acham que só eliminaram o comunista nesses regimes? Foi só comunista que eliminaram nesses regimes, né? Só tem comunista eliminado. E aí implementaram essas políticas da escola de Chicago. Isso aconteceu também no Iraque, na Ucrânia, agora, recentemente, em 2014. Né?
Os Estados Unidos. Por que Reagan, Ronald Reagan e Margaret Thatcher são incensados pela direita? Porque vem dessa escola também. A Margaret Thatcher implementou a política dos Chicago Boys depois da Guerra das Malvinas. O governo dela, até a Guerra das Malvinas, estava se encaminhando para o fracasso. Tá? Era manifestações todos os dias, era uma balbúrdia. Aí a Guerra das Malvinas caiu como uma luva. Né? E nesses regimes, né, quando essas políticas dos Chicago Boys são implementadas, você pode observar nas estatísticas. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Foi o que aconteceu na Argentina, foi o que aconteceu no Chile, foi o que aconteceu no Iraque, foi o que aconteceu até nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos o Reagan não foi bobo. O Reagan não foi bobo. Né? Aliás, tentaram lá em 1937 com o New Deal. Lá eles já tentaram implementar essas medidas. Só que o presidente à época não caiu. E ele fez um acordo social para levantar os Estados Unidos depois da década de 29. Né? Quer dizer, na terra dos outros. Né? E aí o Reagan depois ele tentou implementar também, mas também não com tanta ênfase. Porque eles sabem o que acontece depois. O que aconteceu no Chile? Nós temos uma quantidade, uma infinidade de órfãos da ditadura. A Argentina, a mesma coisa. O que aconteceu depois de passadas da queda dos regimes nesses dois países? Explodiu o peronismo e o kirchnerismo na Argentina. O kirchnerismo é filho do peronismo. O que aconteceu no Chile? A esquerda tomou conta por décadas no país. Uhum. Entendeu? Então, o crescimento do Chile é atribuído ao Pinochet. Mentira! É mentira! Não se atribui o crescimento a um fator só. Tanto que o Chile cresceu na época da Bachelet. Na época da Bachelet, o Chile estava dando de relho no Brasil. Crescia ali... Era a melhor economia da América Latina. E a Bachelet de esquerda. Foi, né, durante todo o mandato da Michelle Bachelet, que acho que foi de 8 anos, o Chile foi a melhor economia da América do Sul. Eu tive lá no Chile. Eu tive lá no Chile nessa época. Então, é o que eles chamam de doutrina do choque. Tá? O link está na descrição. Né? E é interessante que vocês deem uma olhada. Naomi Klein é o nome da jornalista que fez. Ela é canadense. É óbvio, né, que o documentário ele não traz um viés ideológico puro de esquerda. Só que no final ela joga para o Obama como se o Obama fosse o salvador, né? E que depois fez um contrato social nos Estados Unidos e resolveu tudo. Não. Aí é outra história. Mas a essência ela é essa mesmo. O anarcocapitalismo é um capitalismo desregulado. É um capitalismo onde só quem se dá bem é o que chamavam antigamente de capitalismo selvagem. Né? Tem que ter um meio termo. O Estado não pode ser... O Estado tem que ser tão pequeno quanto possível, de acordo com cada nação, mas não pode ser grande nem para sufocar, nem para dominar, nem para inexistir. Alguns casos de sucesso temos aí, por causa da China, por exemplo, que é um capitalismo de Estado. A China, economicamente, não é comunista. Economicamente, não é comunista. Ela é comunista politicamente. Economicamente, não. Economicamente, ela tem um capitalismo de Estado, que é o Estado direcionando todas as ações. E nem socialmente. E nem socialmente. Então, é uma falácia. Né? E a Rússia já abandonou o comunismo há muito tempo. A Rússia abandonou o comunismo há muito tempo. Nem política, nem econômica, e nem socialmente. Né? Mas a Rússia é comunista, eles querem reviver a União Soviética. Não. Temos lá um sistema... Isso aí é coisa do café. Não é a democracia que nós conhecemos no Ocidente. O Putin tem estratégias para se perpetuar. Pessoal, não existe só um tipo de democracia.
Não Democracia, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe a harmonia entre os poderes, ou seja, o legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário julga. Se acontece isso, há democracia. Pois é. E aquilo que tu sempre diz, né, Sérgio, que a visão do Oriente não é a nossa visão ocidental. Então, a gente não pode querer comparar a Rússia, a China, com a nossa visão ocidental aqui, que é diferente da deles. Totalmente diferente. Essa questão da liberdade é muito interessante, né? A direita, ela... nós somos defensores da liberdade de expressão. Espera aí. Se você cometer um crime, o Dino deu uma surra no Flávio Bolsonaro com a seguinte explicação. O Eduardo Bolsonaro falou assim: não, todo mundo tem que ter liberdade para falar o que quiser, mas depois será punido pela justiça se cometer o crime. Aí ele disse o seguinte: se você tem uma postagem numa rede social fazendo apologia ao estupro, apologia a abuso de crianças, apologia a suicídio, você vai deixar essa postagem, vai deixar o suicídio acontecer, vai deixar a criança ser estuprada para depois prender o infrator? Se ele já está cometendo crime por fazer esse tipo de postagem? Por que a justiça não pode determinar que a operadora, que a rede social retire essa postagem que ela é ofensiva? Ninguém aqui está... É simples. O problema é que a direita ela usa essa questão da censura porque ela avoca para si o direito de ser livre para fazer o que quiser. Para pedir ditadura. A direita para pedir golpe. Como no geral, né? Mas aqui no Brasil é mais. É maniqueísta, sim, né? Tudo que ela faz é do bem. Tudo que os outros fazem é do mal. Tudo que os outros fazem é do mal. Sérgio, o Flávio Dino é católico praticante. O Flávio Dino faz décadas que já se posicionou contra o aborto. Flávio Dino já se posicionou há décadas atrás contra as drogas. Tá? Se ele tem uma filosofia comunista, mas ele tem ideias conservadoras nesse ponto, ele não vai atacar. Ué, não só é ele, né? Você pega o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é a mesma coisa, é um soberanista. Então, assim, a pessoa... Agora, me diga uma coisa. Radicalismo. Né? O senhor Malafaia é um fundamentalista. Oportunista, mas fundamentalista. Né? Ele é um mercador da fé. Né? Templo é dinheiro. Isso mesmo. Mas ele é um fundamentalista. Um radical fundamentalista. Como a Michelle também é. Agora, esse fundamentalismo é legal para ir para o STF? Para eles é. Não é legal e é contra a lei, porque o nosso Estado é laico. Então, aí o senhor Flávio Dino, tá, que é, né, um cara de esquerda, mas ele é um cara católico praticante, é um cara que é contra as drogas, é contra o aborto, recebe essa paulada por ser comunista. O único problema dele é ser comunista. Cadê as ações dele? Ele implementou no estado dele uma ditadura, uma mini ditadura no Maranhão? Ao que eu sei, não. O saber jurídico dele é notório. Inclusive o currículo. Né? Mas a essência do cara, ele mesmo disse lá na sabatina, ele mostrou, isso é concreto. Agora eles pegam um comunismo como se o Brasil,
O Brasil, minha gente, é um país gigantesco, uma diversidade de étnica, social, econômica, de todos os aspectos que você pode imaginar. Como que um país como o Brasil seria comunizado aos moldes de outros países que são comunistas há séculos? Como que eles vão colocar gulag no Brasil? Aí eles pegaram a prisão daquele pessoal do 8 de janeiro, que foi colocado num ginásio da Polícia Federal, e chamaram aquilo de gulag, chamaram aquilo de campo de concentração, disseram que as pessoas não tinham nem água. Aí mostrando, eu mesmo postei fotos das pessoas com garrafinha de água. Criaram um espantalho gigantesco. Eles veem um filme, Sabe? né? Eles tratam a direita trata a nação brasileira como se a nação brasileira fosse americana. Eles não conseguem perceber que a nação brasileira é totalmente diferente da nação outra, americana. Sérgio, e outra, como no passado... Que para mim, os americanos não são uma nação. Não, eles não. Eles não têm identidade de não nação. tem. Cada estado tem a sua cultura praticamente individual. Exato. Como no passado, desde 1935, e todas as tentativas da esquerda de formar uma ditadura radical de esquerda no país foram rechaçadas pelas Forças Armadas, jamais as Forças Armadas vão compactuar com uma ditadura do estilo de uma ditadura marxista. Agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença de Pinochet para Stalin? Sérgio, qual é a diferença de Pinochet para Stalin? Apenas a crença. Apenas a crença. Como o método é o mesmo. Se você comparar Stalin com Pinochet, com Getúlio Vargas... No Chile, gente, no Chile havia campo de concentração. No Chile, de Pinochet, havia campo de concentração. Qual é a diferença da ditadura marxista-leninista para a ditadura de direita? Porque o Pinochet é capitalista e o outro é comunista? Porque lá é Estado 100%? O eixo do mal era formado por quem? Hitler, nazista, Mussolini, fascista e Hirohito, fascista. O problema da União Soviética foi no quintal deles. Foi no quintal deles. O problema do fascismo e do nazismo foi no mundo inteiro. Esses sim queriam dominar o mundo inteiro, como hoje Trump quer dominar, Bolsonaro quer dominar, Milei quer dominar e outros tantos que querem transformar. Bibi quer dominar. Que querem transformar o mundo sob a batuta dos Estados Unidos como gerente geral de tudo.